Bem-vindo ao primeira transmissão da Contabilidade Sem Drama. Meu nome é Rodrigo, tenho mais de 20 anos de experiência em auditoria financeira, sendo controle financeiro de grandes empresas listadas na Bolsa. Vou detalhar um pouquinho depois minha experiência, mas o objetivo aqui é aprimorar seu conhecimento. Contabilidade não deveria ser um bicho de sete cabeças. Na verdade, contabilidade é muito simples e cada vez que você entende ela um pouquinho mais, você vai acabar aprimorando o seu conhecimento. Mas, como o primeiro tema, né, que eu gostaria de que vamos tratar aqui é a respeito de você já começou a você já começou a planejar sua contabilidade do ano de 2026? Quem é a pessoa que vai prestar o seu serviço? O que que você pretende fazer com as informações contábeis no decorrer do ano, né? Porque isso é muito importante, porque a forma como você planeja a sua contabilidade no ano de 2020, do ano de 2026 vai te trazer resultados surpreendentes, tá? Mas primeiro o item que eu gostaria de entender, você sabe por que a contabilidade ela começa, né? O ano fiscal, o ano começa em 1º de janeiro, né? Bom, isso, o começar ou não no 1º de janeiro não é algo que é determinado, né, efetivamente pelos padrões contábeis, tem que começar o ano de 2000, no 1º de janeiro de 2026, por exemplo, que já que a gente está começando agora, na data hoje, dia 1º de janeiro de 2026, mas não necessariamente isso é uma obrigação contábil. Na verdade, isso é determinado pela legislação de cada país, tá? Efetivamente. Em nossa legislação societária, né, na Lei 6.404, né, que é a lei que trata aí da Lei das Sociedades Anônimas, né, ela trata a respeito desse assunto, né, efetivamente aqui. E quando fala da Lei das SAs, efetivamente aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, Lei das SAs, onde determina a parte contábil, né? A Lei das SAs, no seu artigo 175, estabelece que o exercício social terá duração de 1 ano. A data de exercício do exercício social deve ser fixada no estatuto da companhia, lembrando, né? Lei das SAs tem estatuto, sociedade limitada tem contrato social, né? E na constituição da companhia ou em caso de alteração societária, o exercício social poderá ter uma duração diversa. Note o seguinte: a própria lei das SAs, ela não determina que você deve começar seu exercício social em 1º de janeiro. Ele fala que tem que ser 1 ano, mas ele pode ter um exercício social diferente um exercício de tempo diferente daquele que é determinado na lei das SAs, inclusive menor que 1 ano, mas a regra geral é de 12 meses. Veja bem, né, gente? Então, se o Estatuto Social determina que, bom, se a lei das sociedades anônimas determina que deve ser 1 ano, mas não necessariamente 1º de janeiro. De onde vem a obrigação que nosso exercício começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro? Bom, gente, a contabilidade no Brasil, né, efetivamente, até para a gente ter um ambiente fiscal muito complexo, né, em relação à lei das SAs, muito complexo em relação à legislação tributária, muitas coisas no Brasil a gente aproveita ou a gente é impactado pela questão da nossa legislação tributária. Por quê, né, gente? Nós sabemos aí que dos inúmeros tributos que nós temos, estamos passando agora por um processo de reforma tributária que está sendo aí discutido dentro aí do nosso Congresso, algumas aprovando o IBS, o CBS, né? Mas tudo isso ainda é muito complexo, né, efetivamente. Então, muitas das coisas nas empresas são determinadas em relação ao calendário fiscal, né? De acordo com o cronograma da Receita Federal, né, ela determina, em regras gerais, que o exercício começa em 1º de janeiro de 1 ano e termina em 31 de dezembro, né? Isso tem a ver até para uma questão de planejamento, né, dos governos federal em relação ao recebimento de tributos, né? Então, por que a gente começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro uma relação bem íntima, né, efetivamente, com o que é determinado na legislação fiscal.
E aí, até por uma questão de convergência, né, efetivamente aqui, a gente acaba adotando um calendário que é o calendário fiscal, né, para as empresas, por mais que seja. Então, até por uma questão de coesão, ter sinergia das informações, adotou-se aí que o calendário societário, né, aquele que prepara as demonstrações financeiras, contábeis, também segue o padrão fiscal. Mas, como vocês já viram, a lei das SAs não proíbe, né, que as empresas tenham um exercício social diferente, né, desde que esteja lá no estatuto social aprovado aí pelos acionistas, né, e aí de acordo com a quantidade de votos necessários determinados aí no estatuto, né, efetivamente assim, podendo ele ser menor, mas uma questão, né, por uma questão até prática, né, adota-se aí o mesmo calendário fiscal. Bom, sabemos, então já está muito claro que, por que o exercício começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, né? Passando esse fato, mas por que você deveria estar pensando, né, efetivamente, em estar fazendo aí, né, efetivamente, fazendo, né, fazendo aí sua escolha, né, de como que vai ser a contabilidade, né, já no início do ano. Bom, isso já deveria ter sido tomado no ano anterior, né, gente? Né? Então, para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente tem que saber muito bem de onde a gente está partindo, né? Então, as contabilidades, os números, as informações contábeis devem estar muito bem claras, né? E você deveria estar utilizando essas informações para a sua tomada de decisão dentro da sua empresa, tá? Então, escolhendo um bom prestador de serviço, né? Escolhendo um bom prestador de serviço de forma que te auxilie, né? Que te auxilie aí a sua tomada de decisão. Mas a primeira decisão, né, que você vai ter que fazer, até para te auxiliar, sei que você talvez não seja contador, tá? É que você tem que ter um modelo ou uma contabilidade terceirizada, né, efetivamente, ou uma contabilidade interna, né? Te confesso, né, que e todos eles têm prós e contras, né, em prós e contras. Às vezes, né, você está num estágio de uma contabilidade, até pelo fato de não ser contador, talvez você priorize, talvez, a contratação de um contador externo, né, efetivamente. O que que isso impacta, né, gente? Geralmente, uma das vantagens de você ter um contador externo é que você, pelo fato de não ter conhecimento contábil, você não precisa ter uma curva de aprendizado a respeito de contabilidade muito grande. Então, você vai lá, contrata o contador e foca e você te permite a focar no seu core do seu negócio, né, na sua atividade, seja ela na parte de venda, seja ela na entrega operacional. Então, ao contratar a contabilidade externa, né, ele te favorece a você não ter essa curva de aprendizado muito grande. Geralmente, contabilidade externa, até evitando a curva de aprendizado, né, a contabilidade externa às vezes te permite ganhos financeiros, né, os seus custos são menores pela contratação da contabilidade externa num primeiro momento. Então, às vezes, seu negócio é muito pequeno ainda, às vezes até não é uma MEI, né? Está lá no Simples Nacional, em termos de pagamento de imposto, e você vai ter preços bem atrativos, né? Contratando uma contabilidade externa, né? Então você vai ter aí, porque geralmente essas contabilidades têm um volume de clientes muito significativo e vai colocar aí um determinado contador cuidando de várias empresas ao mesmo tempo, né? E aí ele tem ganho de escala, né? Efetivamente, e consegue fazer um preço bem legal. Outra coisa, né? Essas empresas de contabilidade também você poderá ter um acesso a diversos profissionais de diversos. Quando a gente fala contabilidade é muito amplo, tá, gente? Tem a contabilidade fiscal, e quando a gente olha a fiscal, tem os tributos diretos, tem os tributos diretos, né, que seriam diretos sobre o lucro, né, que é hoje, né, e aí não vou entrar no mérito do IBS, CBS hoje, né, mas você tem aí o, o imposto de renda, né, a contribuição social sobre o lucro líquido, que são os tributos diretos, a gente tem os tributos indiretos, que aí o ICMS, o IPI, né, o PIS, o COFINS, né, temos o ISS, um tributo municipal, né, então, e também temos encargos sobre a folha. Então, quando você contrata uma contabilidade externa, né, você tem a praticidade e até uma economia de custo no primeiro momento
já que você não tem um tamanho suficiente, não é grande o suficiente, de estar aproveitando aí os conhecimentos diversos, porque geralmente essas contabilidades têm um profissional especialista em cada um desses tributos, tá? Bem, desvantagens de ter uma contabilidade externa também, né? Geralmente a contabilidade externa não está inserida dentro do seu contexto da sua empresa, né? Quando você vai lá, entrega os documentos e eles fazem, né? A gente sabe que para a gente entender exatamente como deveria, né, como você obteria os melhores resultados contábeis, né, efetivamente, essa empresa externa deveria estar muito presente dentro do seu contexto da sua empresa, saber como que seu negócio funciona, tá? Porque até para ele entender qual que é a melhor forma de otimizar o seu tributo, né? Então, a grande maioria, não estou falando que são todas, mas a grande maioria desses prestadores de serviço externo, essas contabilidades externas, né, não tem não tem essa proximidade, né? Então, eles fazem meramente aquela contabilidade de registro, né? Escrituração contábil, registro de débitos e créditos, apura o seu imposto e bola para frente. Não tem esse perfil mais consultivo, né, dentro da sua contabilidade. Então, essa é uma grande desvantagem. Sei que existem prestadores externos muito competentes que têm prestado esse serviço cada vez mais consultivo, né, dentro das empresas que prestam serviço, mas existe uma desvantagem. Obviamente, né, é uma análise de custo-oportunidade, né? O que quer dizer o seguinte: você quer ter uma economia de custo ou você quer se gastar tempo, despender para o objetivo eh, de ter alguém inserido no seu contexto de forma que seja mais participante ao seu dia a dia. Gente, não existe aqui certo ou errado. O que existe é que você vai ter que tomar uma decisão de acordo com o seu contexto, tá? Efetivamente. Mas, de qualquer forma, tanto um profissional externo quanto um profissional interno pode te agregar muito valor no seu dia a dia, tá? Muito, muito valor no seu dia a dia. Tive experiências em entrar em empresas muito grandes, muito, muito, muito grandes, que eu tive que estruturar a contabilidade, digamos assim, não vou falar que do zero, né? Porque tudo que se cria, né, a gente não tem nem a pretensão de falar que a gente fez tudo, mas que a gente teve que estruturar um departamento de reporting para publicar nas demonstrações financeiras, porque a gente não tinha um processo estruturado, teve que estruturar um processo dos processos da contabilidade, como que a gente pegava as informações e obtinha entendimento da empresa. Então, às vezes, não existe uma resposta sim ou errado, mas existe o quê? O quanto você quer fazer isso dar certo. E das duas formas é possível. Tá? Cada um tem um ganho. Quando você tem um profissional, e falando das vantagens de ter um profissional interno, né? Aquele profissional ele vai estar respirando, né? Transpirando a sua empresa 100% do tempo. Né? Às vezes sua atividade é muito pequena, então talvez não faça sentido ter um contador, mas se você já tem um porte, talvez ou ensaiar tá tendo essa contabilidade interna, né, pode fazer todo sentido para você. Então, essa é uma das vantagens. O que isso significa, Rodrigo? O que significa ter um profissional respirando a contabilidade no dia a dia, né, efetivamente? É você mudar a mentalidade dos processos que você tem na sua empresa de acordo com a ótica contábil. Então, quando você tem a contabilidade, a gente vai lá e vai buscar fazer os processos de forma que, espera aí, aquela determinada transação que eu estou fazendo está seguindo a legislação fiscal? Aquela determinada atividade que eu tenho, meus processos de controle interno, eles estão capturando aquele determinado processo para a gente fazer aquele determinado registro contábil, porque veja, gente, e aí é muito importante que os processos da empresa, independente de se prestados pela contabilidade externa ou pela contabilidade interna, eles sejam suficientemente. A gente tem controles internos mínimos de forma a capturar cada transação de forma que a contabilidade consiga registrar. Lembrando que a origem histórica da contabilidade, a grande parte da contabilidade, ela tem um viés de registro, escrituração. Algumas pessoas lá atrás, quando fizeram um técnico de contabilidade, basicamente, e até hoje algumas pessoas têm a visão da contabilidade muito nesse conceito, não, a pessoa está ali para escriturar números contábeis.
ele vai fazer o débito e crédito, muita gente fala, né? Débito e crédito, mas não deveria. Esse é só apenas o primeiro passo, né? Não tem como fazer qualquer avaliação ou de otimização tributária, otimização de custos, que todos isso pode ser saído dos números e contábeis se as informações não estiverem devidamente registradas, seja pela contabilidade interna ou seja para a contabilidade externa. Então, você ao tomar a decisão se vai tomar contabilidade interna ou fazer uma contabilidade interna ou a contabilidade externa, você deve escolher ter uma postura contábil dentro da sua empresa. Isso é, você quando estrutura seus processos internos, você está preocupado em ter informações financeiras que te dê subsídios para tomada de decisão, seja feito por uma ou seja feito por outra, tá? E aí, gente, tem um conceito muito claro, né, que na contabilidade a gente fala que é princípio da entidade, que às vezes pequenos e médios empresários não seguem, que é o princípio da entidade, que é a segregação da pessoa física do sócio com da segregação da pessoa jurídica da empresa, né? O que a gente geralmente vê é muita empresa pagando conta pessoal do sócio, né, aqui, e vice-versa. Às vezes o sócio ele paga conta da pessoa jurídica na pessoa física, tá? Então, e aí, quando a gente sai com esse princípio, a gente não deve pensar a contabilidade meramente num lugar assim, quero pagar menos imposto. A gente tem que entender a contabilidade como um lugar onde eu vou registrar e vou melhorar a performance da minha empresa. Se a gente faz os registros contábeis com essa natureza, tenha certeza que você vai ter informações muito úteis de forma a dinamizar o seu negócio, tá? Então, à medida que você faz todos os registros da forma que eles deveriam ser, você vai enxergar o seu negócio, né, da forma como ele realmente é. E você está preparado para ver o seu negócio da forma que realmente é? Porque às vezes é complicado, tá, gente? Por quê? Porque às vezes a gente não está preparado, né, efetivamente, para esse tapa na cara, né? Às vezes você está vendendo sem margem. E como você não tem números contábeis bem apresentados ali, dispostos, você não sabe disso. Ou às vezes até sabe, mas você, né, é aquele negócio do me engana que eu gosto. Você não quer acompanhar a informação contábil. Então, a sua postura em relação à contabilidade, a sua postura em relação aos processos contábeis, e processo contábil não existe sem transação da empresa. Então, eu não estou falando, gente, que você vai agora pensar, opa, vou virar um contador. Não é isso. Eu estou falando que você tem que estruturar todos os seus processos de forma que a gente consiga capturar, seja um prestador externo ou um prestador interno, todo o seu dia a dia, de forma que seus números financeiros representem a realidade, de forma a te dar muitos insights e visões, muitos tapas na cara. E quando eu falo tapa na cara, é aquela visão assim, ó, enxergue, meu cara, enxergue que aquelas informações que você não está tomando, ou que você vai ter que tomar decisões de forma a melhorar a saúde financeira da sua empresa. Então, esses tapas na cara são muito necessários, né? São muito necessários. Então, quando você decide, opa, estamos no início do ano, vou contratar quem? Uma contabilidade externa ou uma contabilidade interna? E você recebe esses tapas na cara à medida que informações e processos contábeis, porque o posicionamento contábil é eu vou registrar tudo que eu tenho para registrar, porque eu quero aprimorar o meu negócio. Então, escolheu a contabilidade, tem uma postura contábil adequada. E segundo, pô, eu vou tomar decisão de acordo com a minha informação contábil. Quando você detoma essa postura contábil em termos de processo e como termos de mentalidade, você vai notar que a contabilidade vai ganhar muita importância no seu contexto de negócio. Tá? Muita, Rodrigo, mas só olha para trás a contabilidade. Não, gente. Eu entendendo os números para trás, eu melhoro meu processo de decisão para frente. Tá? Às vezes você faz uma transação e pelo fato de não registrar, não sabia que tinha que recolher determinado imposto. Em decorrência disso, você está achando que está tendo lucro naquela determinada transação, e às vezes você está tendo um prejuízo ou está assumindo um passivo, né, gigante, né? Quando eu trabalhei em auditoria, né, a gente falava, existia uma questão chamada de risco de detecção. E nós, como auditores, quando eu trabalhava, eu trabalhei muito tempo na KPMG, na PwC, né, cheguei até a parte de gerente sênior dentro da PricewaterhouseCoopers, né, auditando grandes empresas, a gente falava que a gente
nunca deveria considerar o risco de detecção ao falar que uma contabilidade está certa ou errada. Então, se determinado registro ele deveria estar feito e não está, eu não deveria considerar a probabilidade de um fiscal bater minha porta e falar que que aquela informação está errada, porque às vezes, gente, isso ocorre. E então isso é um princípio que você, empresário, não deveria considerar o risco de detecção na sua tomada de decisão, porque pode dar muito ruim. Às vezes você está pensando que está muito bem, vivendo com os números, ou vivendo aí, ou abrir um CNPJ, mas transacionando muito na pessoa física, ou não emitindo as notas fiscais necessárias para fazer o negócio, e isso pode dar muito ruim. Então, planeje sua contabilidade. Né? Defina quem é o seu prestador, tem uma postura contábil diferente, né, em relação a processo, em relação à mentalidade, e execute aquilo no dia a dia. Não deixe, gente, não deixe que apenas seja um acender de um fósforo que acende e apaga. Faça igual uma lamparina, mantenha a lamparina aceso o ano inteiro, tá? Esse hábito, essa cultura de pensamento contábil vai te trazer muitos resultados, não tenha dúvida. Então, se você não planejou a sua contabilidade, deveria estar atrasado, vai começar. Quem vai te prestar o serviço, tá? Quem vai te prestar? Externo ou interno? Essa pessoa tem a competência devida? Bom, você tem que saber se tem a competência. Ele presta serviço, geralmente ele atrasa o pagamento de imposto, ele te entrega as informações com a pontualidade que você deseja, né? Você já estruturou seus processos de acordo com uma postura contábil suficiente? Gente, postura contábil é a postura que segue a norma, segue a regra, que paga imposto, de forma que a gente não fica com aquele jabuti vamos falar, opa, tá jabuti no poste. Que jabuti no poste é um problema que está lá. De uma hora para outra ele pode descer. A gente não sabe como que ele apareceu lá. Até às vezes nós sabemos, mas de vez em quando ele aparece e surge para a gente. Você está preparado para não ter jabuti no poste, ter coisas escusas? Porque, gente, se você está preparado, e se você está preparado, vamos junto, que a gente vai junto e a gente vai aprimorar o seu conhecimento contábil. Você vai saber um pouquinho mais a cada dia. Esse é o meu compromisso com vocês, de forma que eu consiga gerar maturidade contábil em vocês. Você não está aqui nesse canal porque é contador. Você faria faculdade, gente, fazer uma graduação, talvez faria só uma pós-graduação, nas inúmeras possibilidades que tem dentro da contabilidade, mas você quer aprimorar seu conhecimento para usar a contabilidade no seu dia e a contabilidade se tornar uma alavanca de valor, tá? Uma alavanca de valor. Bom, se você não sabe nem que margem que está o produto, como você pode falar que você vai vender a prazo? Em que prazo que você vai vender, né? Então, esse primeiro vídeo nosso, eu espero que a gente tenha tocado em temas para você se planejar no 1º de janeiro, gente, já está atrasado, mas para planejar, para falar assim, ó, essa decisão é para ontem, tá? Por exemplo, tá, gente? É tanto para ontem, você tem que decidir a sua forma de apuração do lucro, a sua forma de tributação, né? Até 31 de janeiro. Olha como a gente está atrasado, né? Você vai estar no Simples Nacional? Em que faixa do Simples Nacional? Ou você vai estar no lucro real anual, lucro real trimestral? Me fala um pouquinho. Você já pensou a respeito disso? Tem conhecimento disso? Se não, gente, comecem a discutir. Tudo bem? Gente, então esse é o objetivo, contabilidade sem drama. A contabilidade, a gente tem que maturar todos os assuntos de forma que descomplique, que as coisas se tornem mais fáceis e você faça o que realmente você sabe fazer, que é ganhar dinheiro no seu negócio. Ok? Então, Rodrigo Zicardi, 20 anos de experiência em área contábil, mais de 10 anos em auditoria, mais de 10 anos comandando a área de controladoria de empresas de capital aberto. E eu estou aqui, gente, para a gente tornar cada dia mais uma contabilidade sem drama.